Olá, tudo bem? Para essa questão, eu fiz uma representação aqui para a gente entender melhor como é que vai ficar essa questão da aceleração, da força constante, da variação da quantidade de movimento, da energia cinética, como que ficam os gráficos e tudo mais para a gente analisar, tudo bem? Ali ele fala o seguinte: existe a atuação de uma força de valor constante, tudo bem, mesma direção, mesmo sentido, mesmo módulo, tudo igual. E daí cabe a gente lembrar de uma relação muito importante chamada de segunda lei de Newton. Ela fala assim, ó, força é igual a massa vezes aceleração. Você concorda comigo que a massa não vai mudar, certo? A massa sempre continua a mesma do corpo. Então, se eu tenho uma força constante, significa que eu tenho uma aceleração constante. E daí você lembra a fórmula da aceleração? A aceleração é igual à variação da velocidade sobre a variação do tempo. Se eu tenho uma aceleração constante, significa que a minha velocidade vai variar sempre a uma mesma taxa. O que isso significa? Por exemplo, eu coloquei aqui um valor, né, só para a gente analisar aqui nos gráficos, de uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Isso aqui, ó, esse valor, né, vai representar o seguinte: se a minha aceleração é 3 metros por segundo ao quadrado, significa que a minha velocidade vai variar 3 metros por segundo a cada segundo. Então, em um segundo, né, considerando que ela partiu do repouso, em um segundo vai ter 3 metros por segundo. Em 2 segundos vai ter 6 metros por segundo, porque variou mais 3. Em 3 segundos, vai ter 9 metros por segundo de velocidade. E assim por diante. Isso que representa uma aceleração constante, tudo bem? Essa velocidade vai variando de forma constante. Então, se eu tenho uma massa constante, eu fiz a massa aqui de 1 kg só para os valores ficarem mais fáceis de a gente analisar aqui, tudo bem? Se eu tenho aqui a massa, por exemplo, de 1 kg e a minha variação da velocidade constante, vamos analisar a variação da minha quantidade de movimento em função do tempo. Eu botei no gráfico para a gente entender melhor, mas você também poderia fazer olhando aqui pelo grau das velocidades, tá? Mas no final, depois de explicar a energia, eu falo sobre isso. Então, aqui vamos aplicar nos gráficos, ó. Eu sei que a minha massa é 1, né? Após 1 segundo, a minha variação da velocidade foi 3. Isso tudo com os valores que eu inventei ali do lado, tá? A minha variação da velocidade foi 3. Após 2 segundos, a minha variação da velocidade foi 6, a minha quantidade de movimento também. Após 3 segundos, foi 9. Então, perceba que a cada segundo a quantidade de movimento está mudando a uma taxa constante. E seria a mesma coisa se a massa não fosse 1, se fosse outro valor, tá? Não mudaria isso, seria constante também. Por isso que eu digo que a variação da minha quantidade de movimento é linear, tudo bem? Ela faz uma linha aqui, ela é uma função do primeiro grau. O que isso significa? Ela sempre vai mudar a taxas constantes. Ela sempre vai mudar aqui, nesse caso, né, com esses valores específicos, de 3 em 3. Mas se a massa fosse 2, por exemplo, e a aceleração 3 metros por segundo ao quadrado, ela mudaria de 6 em 6 ou qualquer outra taxa com outros valores, tudo bem? Então, eu posso afirmar que a minha quantidade de movimento está variando de forma linear e que por isso eu posso dizer que a variação aqui é linear. Por que a variação da quantidade de movimento não é constante? Existe uma diferença entre a gente falar ali, variação da quantidade de movimento e quantidade de movimento. A minha quantidade de movimento seria constante se a minha velocidade fosse constante, mas como a velocidade está mudando, então eu tenho uma quantidade de movimento linear, ou seja, ela está variando linearmente, tudo bem? Apesar de a taxa ser a mesma, isso representa uma variação linear.
tá bom? A gente falar taxa constante pode confundir um pouquinho, né? Porque daí a gente acha assim, ah, tá, mas aqui tá variando a uma taxa constante. Mas daí é taxa de variação a mesma. Se eu tenho a variação da quantidade de movimento, eu tenho que analisar a forma como ela varia, que daí é linear, tudo bem? E agora vamos analisar aqui a energia cinética. A gente já viu essa relação aqui, né? Uma força constante gera uma aceleração constante e a velocidade vai variar a taxas constantes. Então, eu venho aqui e faço, ó, eu simplesmente substituo valores, tá? Por exemplo, em 1 segundo, a minha velocidade era 3 metros por segundo. 3 ao quadrado dá 9. 9 dividido para 2 dá 4,5. Vezes 1 dá 4,5. Em 2 segundos, eu tenho a velocidade de 6. 6 ao quadrado dá 36, vezes 1 dá 36. Sobre 2 dá 18. Em 3 segundos, eu teria 9. 9 ao quadrado dá 81. 81 vezes 1 dá 81. Dividido por 2 dá 40,5. Veja como isso aqui tá variando assim, ó. Esse aqui varia muito mais que esse. A variação vai aumentando, 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 aumentando. Isso acontece porque a velocidade está ao quadrado. Então, a minha variação aqui, ela fica quadrática, tudo bem? Por quê? Porque as variações não são regulares. Perceba que aqui variou menos, aí entre 1 e 2 segundos variou mais, entre 2 e 3 segundos variou ainda mais. Por que que não é exponencial, por exemplo? Porque se fosse exponencial, ela iria variar bem pouquinho aqui no começo e do nada ela ia variar um montão, entendeu? Mas não é isso que acontece aqui. Aqui a gente percebe uma variação que vai crescendo continuamente. Perceba que aqui, ó, já tem uma grande variação entre 1 e 2 segundos, e daí depois vai ter uma variação maior ainda, outra maior ainda, e assim consequentemente, tudo bem? Então, aqui, ó, 1 segundo eu tenho 4,5 joules, 2 segundos, 18 joules. Isso aqui, esse comportamento, assim, de uma variação irregular, né, e variações cada vez maiores, indica que é uma função quadrática do segundo grau. Outra forma de você ver seria olhando pelos expoentes que eu tinha comentado, né? Como esse aqui está no expoente 1, isso significa uma função do primeiro grau. E uma função do primeiro grau tem o seu gráfico linear. Portanto, essa função será linear, a quantidade de movimento será linear. Aqui na energia cinética, a velocidade está ao quadrado. Massa é constante, o 2 é constante, varia só a velocidade. Então, o que está variando está ao quadrado. Sendo assim, isso aqui é uma função do segundo grau, tipo aquela y é igual a ax quadrado mais bx mais c, sabe? É igual essa daqui, porque eu tenho uma determinada grandeza que está variando ao quadrado. Então, isso representa uma variação quadrática de uma função de segundo grau. Por isso que a variação da quantidade de movimento aqui é de forma linear e a variação aqui da energia é de forma quadrática, tudo bem? Muito cuidado para não confundir ali a questão da variação com a taxa, tudo bem? Aqui a gente fala, a quantidade de movimento cresce linearmente, tudo bem? É isso que a gente vai falar. Da forma como a questão fala ali, ela quer assim, ó, qual é o crescimento dessa quantidade de movimento? Ela cresce linearmente, a energia cresce de forma quadrática. Ela não quer saber sobre a taxa de variação, tudo bem? Ela quer saber sobre o comportamento dessas duas grandezas.